Hoje iremos falar sobre os tipos de matrizes e de igualdade de matriz. Falando de tipo de matriz, podemos falar da matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas, ou seja, M é igual a N. Então, uma matriz A, que seria 2 por 2, tem duas linhas e duas colunas. Nesse 2 por 2, eu posso dizer que ela é de ordem 2. Uma matriz B, que seja 3 por 3, posso muito bem expressar ela como uma matriz uma matriz de ordem 3. Né? Então isso aqui, a palavra ordem já está referindo-se à matriz quadrada. Isso é muito importante. Ainda sobre matriz quadrada, nós temos uma situação interessante. Vamos pegar uma matriz A de ordem 3 e colocar seus elementos. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33. Bom, e agora vamos observar o seguinte. Tem 3 linhas e 3 colunas. Esses elementos aqui, que elementos são esses? São os elementos onde I é igual a J. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Esses elementos é o que nós dizemos que pertence à diagonal principal. Se tem uma diagonal, pensando em quadrado, já que o número de linhas e o número de colunas são iguais, o quadrado tem 2 diagonais. E aqui também não é diferente. Tá? Deixa eu escolher uma cor. Nós temos a outra diagonal. Quem são esses elementos? Esses elementos os elementos onde I mais J é igual a N mais 1. N, aqui no caso, tá, a ordem. Tá? Então, por exemplo, se a ordem é 3, 3 mais 1, 4. Então, onde I mais J é 4. 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. E 1 mais 3, 4. Quem são esses elementos? São os elementos que pertencem à diagonal secundária. Bom, então, falando ainda da diagonal, a matriz quadrada, nós temos outro tipo de matriz, que seria a matriz triangular. O que seria essa matriz triangular? Vamos exemplificar uma matriz aqui. Então, vou pegar aqui
1, 0, 0, 2, 1, 0, 5, 4, 3. Pronto. Essa é uma matriz triangular. Matriz triangular é aquela matriz onde os elementos acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal são nulos. Aqui está acima, mas poderia ser uma matriz onde os elementos abaixo fossem nulos. Então, se a parte acima da diagonal ou abaixo da diagonal são nulos, é denominado de matriz triangular. E não podemos deixar de mencionar a matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Matriz diagonal, vamos pegar aqui uma matriz B, exemplificar. Ela tem algo a ver com a triangular? Sim. Vou botar aqui 5, 3, 1. É aquela matriz onde os elementos tanto acima quanto abaixo da diagonal são nulos. Essa é a matriz diagonal. Com exceção dos elementos da diagonal principal, os demais elementos são nulos. Matriz de identidade, gostaria de chamar a atenção que é uma matriz muito importante. Na matriz de identidade, a gente bota um I, a ordem da matriz, vamos supor, essa aí, identidade de ordem 2. Ela é uma matriz diagonal, onde a diagonal principal é 1. E os demais elementos são nulos. Identidade de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. Então, a diagonal é 1. Demais elementos, 0. Essa matriz é muito importante e nós vamos ter um momento que vamos trabalhar com ela especificamente, dentro das propriedades de matriz. Matriz nula é a matriz onde todos os elementos são nulos. Então, essa é uma matriz nula, de ordem 2. Poderia ser ordem 3, todos os elementos. E por último, matriz linha e matriz coluna. Matriz linha é aquela que é formada por uma única linha. Então, pronto, essa é uma matriz linha. Matriz coluna, automaticamente a gente pode dizer que é aquela matriz que é formada por uma única coluna. Pronto, essa é uma matriz coluna. E agora iremos falar sobre transposta de uma matriz. Imagine que você tem uma matriz A. Ela seja da seguinte forma: 1, 2, 3, 0, 1, 5. Então, exemplifiquei aqui uma matriz A. O que é essa transposta? Bom, transposta de uma matriz, ela inverte a sua configuração. Essa é uma matriz 2 por 3. A transposta, a primeira linha vira a primeira coluna. Então você vai ter uma matriz aqui invertida. Em vez de ser 2 por 3, 3 por 2. Ou seja, 3 linhas. Então, vamos lá. A primeira linha vai virar a primeira coluna. 1, 2, 3. A segunda linha vira a segunda coluna. 0,
5. Então, isso que é a transposta de uma matriz. Vai ter esse Tzinho como expoente. Então, a primeira linha, né, vira a primeira coluna. Então, há uma inversão na configuração da matriz. É óbvio que se a matriz for quadrada, a configuração continua a mesma, mas vai mudar a disposição de seus elementos. Pode ainda acontecer de que a matriz A seja igual à sua transposta. Nesse caso, dizemos que as matrizes são simétricas, né? Então, a matriz simétrica quer dizer que a sua matriz é igual à sua transposta. Para finalizar, vamos falar da ideia de igualdade de matrizes. Para eu trabalhar a igualdade de matrizes, a configuração das duas matrizes tem que ser iguais. Ou seja, se uma é 2 por 2, eu só posso falar que ela é igual a uma outra 2 por 2. Se uma é 2 por 3, a outra terá que ser 2 por 3. Bom, então vamos lá. Esse elemento aqui é o A11. Né? Considerando que isso aqui é a matriz A. E aqui também seria o outro A11. Bom, se eu estou falando que essas duas matrizes são iguais, isso quer dizer que seus elementos são iguais. Então você tem aqui, ó, A mais B igual a 1. Seguindo a coluna. Por que eu estou seguindo a coluna? Porque as incógnitas são as mesmas, A e B. Esse elemento aqui, ó, é o A21. E aqui também o A21. Então, eu quero descobrir os valores A, B, C, D, de forma que a igualdade matricial seja verdadeira. Então, eu tenho que 2A mais B é igual a menos 3. Então, ao resolver esse sistema, já descubro os valores de A e B. Esse sistema eu vou resolver da seguinte forma. Tem várias maneiras, tem a substituição. Eu vou subtrair a equação de baixo menos a de cima. 2A menos A. A. B menos B. Cancela. Menos 3 menos 1. Menos 4. E quem é o valor de B? Só substituir. Você tem que A mais B é igual a 1. Então, menos 4 mais B é igual a 1. B igual a 1 mais 4. B igual a 5. Podemos até testar. Menos 4 mais 5, ou 5 menos 4 dá 1. 2A. Então, 2 vezes menos 4, menos 8. Mais 5, menos 3. Certinho. E aí agora vamos para a igualdade dos outros elementos. C menos D. Que tem que ser igual a 0. Né? Por quê? Porque esse aqui é o A12. E aqui também é o meu A12. Então, C menos D é igual a 0. E por último, né, a igualdade dos elementos A22. Três C mais D é igual a 8. Vamos observar aqui que já tem elementos simétricos, menos D mais D. Então, aqui a estratégia vai ser diferente. Eu vou somar. C mais 3C, 4C. Menos D mais D, cancela. 0 mais 8, 8. C igual a 8 sobre 4. C igual a 2. Para eu
descobrir, eu pego uma das equações, C menos D igual a zero, substituo 2 menos D igual a zero, menos D é igual a menos 2 e finalmente D igual a 2. Pronto, acabei de descobrir todos os elementos que permitam que a igualdade matricial seja verdadeira. E aguardo vocês para o próximo capítulo.